Mas o nosso assunto com você aqui, Alessandra, é o seguinte. Achei surpreendente que, ao olhar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, não sei se a gente ainda tem aquele quadro aí que pudesse colocar para o nosso telespectador também ter acesso a ele, mostrando o seguinte, eu achei as médias de matemática, assim, me chamaram a atenção, porque sempre teve aquela história, né? Matemática, o bicho-papão, mas a média foi melhor, a média de notas foi melhor do que a de outras disciplinas que costumavam, digamos assim, ser aquelas disciplinas que os alunos mais se identificavam, com as quais os alunos mais se identificavam. O que pode estar provocando essa mudança? Tem hoje no Brasil, né, um trabalho muito grande para se popularizar, digamos assim, a matemática. Está funcionando? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que nos acompanham nas notícias do dia. Cíntia, a gente pode levar em consideração diversos fatores. Na realidade, um deles é o aumento das tecnologias, a forma como a matemática vem sendo apresentada por esses alunos, que antes, como você colocou, culturalmente, nós tínhamos a matemática como um bicho-papão, realmente. E isso não só nas escolas, mas de casa, já é algo que era cultural. Você chegava em casa e o pai, quando pedia o boletim, o aluno, você tirou quanto em história, em geografia? Disse assim, eu tirei 6, eu tirei 5. O que o pai logo dizia? Ah, Maria, filho, é só de ler, não é normalmente a cultura. Agora, quando dizia, tirei 5 em matemática, não, releve, matemática é difícil. Então, a gente, inconscientemente, tá? De pequeno já, a gente já colocou a matemática como sendo esse bicho-papão. A gente crescia com aquela ideia, a matemática é difícil. É difícil, então a gente já internalizou essa isso, ideia. É verdade, Então a gente ficou com isso. Só que com a tecnologia avançando a cada dia, a gente percebe que os meios de informação, a forma como essa informação, como essa matemática chega para o aluno, ela está chegando de forma mais lúdica, mais atrativa, fazendo com que esse aluno ele compreenda de forma mais fácil, prática, regras, procedimentos, postulados, que antes eram mais difíceis. O aluno tinha que recorrer aos livros, tinha que recorrer às bibliotecas das universidades federais e estaduais. Então isso se tornou mais fácil, é um dos fatores. Mas o que a gente percebe também, que no caso estamos falando do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, nós percebemos que na área de matemática, alguns conteúdos são recorrentes. E não só os cursinhos, mas os nossos alunos, eles perceberam a recorrência de alguns desses conteúdos. Eles estão intensificando, tá bom? E direcionando todo o trabalho para esses conteúdos, o que reflete essa melhora nas notas. Bom, mas aí matemática não dá para decorar, né? Matemática você tem que entender, ou não? No caso do Enem, essa recorrência sendo percebida, então o que a gente orienta até em sala, matemática é treino. Você consegue entender a matemática, às vezes você pode não conseguir entender a aplicabilidade real e diária dessa matemática. Sim. Mas com o treino e com essa recorrência, os alunos com certeza eles vão ter uma melhora nessa nota. Agora, o outro ponto é o mercado de trabalho. A gente vê que com esse crescimento também das novas tecnologias, abriu-se um leque enorme de novas profissões essas ligadas à matemática. E esses alunos estão verificando principalmente que essas profissões, que são as profissões do futuro, elas estão em tendência. Essas profissões que, diga-se de passagem, são profissões que vão remunerar bem, estão sendo mais atrativas por esses alunos. Então, um interesse maior desses alunos pela matemática também por conta do mercado de trabalho. Eu vou até falar uma coisa aí e vou pedir desculpas se ofender alguém, mas a matemática de hoje é o advogado de antes, né? Não, tá mudando, né? Tá tendo uma inversão. Não, é porque os pais tinham em mente aquela coisa, medicina ou direito. Como medicina continua dando dinheiro, no caso do direito, as pessoas acabam optando pelos concursos, que é um caminho difícil também, mas tem uma solidez na profissão. E aí o mercado acabou ficando inflado de tantos oriundos de cursos de direito. E são os dados que mostram, apontam. E hoje, até uma recomendação assim, olha, ninguém fala mais isso, fazer direito ou fazer medicina. Continua querendo que o filho faça medicina, mas na hora de falar do direito já fica mais assim.
A questão desse inchamento das profissões, como você colocou há pouco, também se deve ao aumento das instituições de ensino superior. Sim, também. E a facilidade que a gente tem, porque a gente tem SISU, a gente tem FIES. Que é bom, né? Claro, que são maravilhosos, ou bom. seja, democratizou o acesso à universidade. Mas o foco maior realmente da matemática é essa desmistificação, que antes a gente tinha a matemática como bicho-papão e hoje realmente está se tornando algo mais fácil, mais palpável, pela forma como ela está sendo apresentada para os nossos estudantes. As Olimpíadas de Matemática, elas ajudaram também? Também a gente teve um crescimento gigantesco em notas e resultados em Olimpíadas. Esses resultados vistos até de forma internacional, ou seja, o estrangeiro, no caso, os outros países, eles estão de olho nos estudantes brasileiros, nos estudantes olímpicos, tá? E já estão tentando captar esses estudantes, carregar para lá justamente para que eles desenvolvam algum tipo de sistema, algum tipo de produção, engenharia mecatrônica, robótica, engenharia aeroespacial, que é algo que está crescendo muito e está encantando muito os nossos alunos, essas novas profissões. E tem professor suficiente para isso? É também um bom caminho? Olha, é isso para todas as áreas. A parte docência, ela teve um declínio muito grande pela procura, por vários fatores. De valorização financeira, de valorização profissional, seja ela qual for, mas a gente percebe que está voltando aos poucos. Mas o efetivo de professores ainda se torna insuficiente. E a preparação, a especialidade específica, no caso, para direcionar esses alunos também é pouca por boa parte da equipe de professores. Muito bem. Agora, assim, no geral, realmente me chamou a atenção, porque como já foi tão baixa essa nota, e já houve mesmo, né, no passado, como o senhor tão bem explicou, desse medo da matemática, inclusive muito para mulheres, né? Sempre se dizia, nas exatas não tem mulheres, hoje também isso também já está mudando, houve um momento, inclusive uma política pública. Eu lembro que a então presidente Dilma Rousseff, ela falava desse assunto, e houve um impulsionamento na época do governo dela em termos de atrair universitárias para essas áreas de exatas. Mas ainda é baixo, né? É baixo. A nota ainda é baixa, né? A gente precisa trabalhar muito ainda no Brasil para isso. Precisa. Para melhorar. É isso aí. Com o tempo, a gente acredita que com a organização e pelo menos uma orientação melhor de como a gente está utilizando essas ferramentas, porque muitos alunos desconhecem ainda uma gama de possibilidades que eles têm para estudo. Sempre recorrem a cursinhos pagos e nem eles às vezes percebem que no próprio celular deles já existem ferramentas que auxiliam eles dentro desse estudo. Eu vi você comentando agora há pouco a questão da participação das mulheres, isso aí é fato. Eu estava lendo, acho que essa semana, por coincidência, a Forbes, que é aquela revista internacional que fala muito do mercado financeiro, das profissões que são tendências, do mercado financeiro, e saiu lá um percentual que as profissões que estão voltadas à matemática são predominantemente ocupadas por homens. Então, se mantém isso. Mas eu acho que isso também é questão cultural, vem de casa. Minha filha, eu não quero que você mexa com essa área, isso é algo já do homem. Ficou essa coisa cultural mesmo, machista de muito tempo. Mas está mudando, machista também de achar que as mulheres não tinham capacidade. Isso, também nesse sentido mesmo. Mas o bom de tudo isso, assim, primeiro, essa desmistificação que leva com que mais pessoas procurem a carreira e que mais alunos se sintam seguros para aprender matemática e colocar a matemática no seu dia a dia. Porque tem uma coisa muito bonita na matemática que eu acho, que é a lógica. Raciocínio lógico. Eu sou de humanas, mas eu trabalho muito com o raciocínio lógico, né? A gente acaba sendo pelo jornalismo também. E as pessoas, às vezes, me comentam assim, porque eu faço muita conta ao vivo aqui. Tipo assim, todo dia eu leio a previsão do tempo. Eu digo, o sol vai nascer tal hora, vai se pôr tal hora. E eu digo imediatamente, olha, hoje teremos 12 horas e 11 minutos de sol. Porque isso acontece tão naturalmente. E eu lembrei agora que você falou, olha, é treino.
É treino. Então, se você vai treinando, aí o que eu queria dizer é isso, treine na sua vida, treine a matemática na sua vida. Não custa nada. Para que você vai usar a calculadora se tem coisas que dá para você rapidamente conseguir a resposta? Com em certeza. termos de números. Utilizar o celular apenas como uma ferramenta para complementar. Claro que ninguém está falando de equação, né? Estou falando daquelas coisas do dia a dia, as coisas mais simples, às vezes um troco, um dinheiro que você vai pagar. Gente, dá para fazer isso de cabeça rapidinho. Então, assim, eu acho que se a gente continuar treinando, e é bom para a vida, né? Eu acho que é uma lição. Para tudo. Você sai de casa, você vai fazer as suas compras do dia a dia. E a ausência da matemática na vida dessa pessoa vai impactar até na forma como ele direciona a rotina alimentar dele. Hoje em dia, se você passar no supermercado, tem tudo hoje em dia. Acho que o tem governo... lá o número de calorias. Quanto de gordura. De gordura. Ou você, não sei se você percebeu, agora vem assim, alto teor de sal. Então, tem muita gente que não sabe contabilizar aquilo ali. Será que eu posso realmente consumir aquilo ali? E às vezes nem pode. A matemática estaria dando uma orientação sobre o consumo desses alimentos. Apesar de que isso é bem enlouquecedor, viu? Tem lá carboidrato, sódio, você tem que olhar tudo, mas é brincadeira, gente, tem que olhar mesmo, super importante, principalmente se você quer prevenir algum tipo de doença ou se você já tem algum problema de saúde que se relacione diretamente com a ingestão de alimentos. Muito obrigada, professor. Foi ótima a nossa conversa. A gente conversou com o professor Alessandro Kessler, professor de matemática, que, aliás, deve ser um ótimo professor, porque o senhor fala muito bem. Muito obrigado, Cíntia. Tem uma capacidade de explicar as coisas de uma forma bem didática. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia.